Profissionais de administração são homenageados pelo Senado com sessão especial no plenário. Problemas antigos das escolas foram destacados pela pandemia de Covid-19, segundo debatedores. E amanhã, senadores votam 3 medidas provisórias, incluindo a que dá autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O Senado fez hoje no plenário uma sessão especial para homenagear o Dia Nacional do Administrador. O Brasil tem hoje cerca de 500 mil profissionais de administração. O administrador é o profissional capaz de gerir uma instituição. É o responsável por planejar estratégias, acompanhar o desempenho das atividades, gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros, resolver questões de logística, de marketing e de sistema de informação. A profissão pode ser exercida em diferentes frentes de atuação, como profissional liberal, perito judicial, assessor ou consultor. O curso de administração é o terceiro mais escolhido pelos futuros universitários, atrás apenas de pedagogia e direito. O Dia Nacional do Administrador foi comemorado em sessão solene no plenário do Senado. Quando não se planeja, a gestão pública cai no improviso, nas medidas paliativas, com extrema perda de eficiência, de eficácia e também de efetividade. As instituições de ensino superior têm, nesse sentido, um papel primordial na formação dos futuros profissionais de administração. O senador Isalci Lucas ressaltou a importância do administrador e cobrou a valorização desses profissionais. Aqui em nosso país, a gestão pública ainda carece desse profissional especializado, diferente do que ocorre nos países desenvolvidos, cujos administradores são altamente valorizados. Aqui não são. E aqui, a má gestão de recursos públicos, salvo algumas exceções, é recorrente em todos os estados brasileiros. Vocês não são convidados, vocês não são valorizados. A vocês, administradores e administradoras, que venham os problemas para que possamos ter grandes soluções. Obrigado pela presença de todos e parabéns a todos os administradores e administradoras. Como está a infraestrutura das escolas depois da pandemia de Covid-19? Para responder a essa pergunta, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Impactos da Pandemia de Covid sobre a Educação fez hoje uma audiência pública remota. Por todo o Brasil existem escolas onde falta energia elétrica, água potável, biblioteca, quadra de esportes, internet e outros itens necessários para um bom funcionamento. O colegiado convidou especialistas para responder à pergunta: quais são as instalações físicas necessárias nos estabelecimentos de ensino para proporcionar uma educação melhor aos alunos? A infraestrutura, ela é um elemento que colabora para a garantia do direito à educação, né? Então, a plena realização do direito à educação, ele passa por um ambiente saudável, ele passa por um ambiente seguro, ele passa por um ambiente que estimule o aprendizado. E aí, durante a pandemia, né, quando começou a se discutir o retorno às aulas presenciais, muitas pessoas diziam: a escola não está preparada, a escola não tem água potável, né? Então, a pandemia, né, ela veio trazer à tona problemas estruturais das escolas que já são antigos, né? Então, veio colocar a luz sobre determinadas coisas que eram inaceitáveis, mas ficavam muitas vezes escondidas, né? Como escolas sem água, sem um mínimo de infraestrutura adequada. O acesso à internet rápida foi destacado como uma necessidade básica. Isso ficou evidente quando foi preciso implantar o ensino remoto e continua sendo importante para garantir a educação no mundo contemporâneo. A dificuldade que temos no norte e no nordeste do Brasil
na conexão das escolas mesmo. Quando nosso primeiro ano de 2020 da pandemia, tivemos escolas que não tinham conexão nenhuma. E o trabalho que precisou ser feito, conseguimos realmente com um prejuízo muito grande para o processo de ensino-aprendizagem, foi através de apostilados. O senador Flávio Arnes, presidente da subcomissão, lembrou que é sempre importante definir de onde virão os recursos para aprimorar a educação. A inclusão do CAC na proposta do novo Fundeb, que é o custo aluno qualidade, né, que agora é um preceito constitucional também. Então, é um momento assim de tentarmos articular tudo isso junto com o professor Manuel, municípios, estados, sociedade, universidades, né, para que os resultados sejam melhores na educação. Uma ferramenta que reúne e atualiza diariamente as despesas do Poder Executivo para políticas destinadas às mulheres. Esse é o painel Orçamento Mulher. Ele foi lançado pela Consultoria de Orçamento do Senado Federal e desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação da Casa. Apenas 8,82% do orçamento efetivo do governo federal é para benefício das mulheres. São 233,5 bilhões ante um orçamento de 2,6 trilhões de reais. Os dados são do painel Orçamento da Mulher, lançado pelo Senado Federal. A plataforma atualiza diariamente as despesas do Poder Executivo para políticas destinadas ao público feminino. O objetivo é fortalecer a transparência dos gastos públicos. Quando a gente publica isso de um modo que pessoas leigas consigam acessar diariamente, só com um clique, e enxergar o perfil de gastos, quais são os ministérios, quais são as ações, para onde estão indo esses recursos, isso qualifica muito a discussão entre a sociedade e o governo e apoia muito a melhoria do planejamento de políticas públicas dentro do próprio governo. Se nós lembrarmos que as mulheres são mais de 50% da população brasileira, esse percentual deveria ser muito maior e, na verdade, deveria estar instalada uma perspectiva transversal de sensibilidade a gênero em todas as políticas públicas. O painel Orçamento da Mulher adota a mesma metodologia elaborada pelo Poder Executivo para definir as políticas específicas para o público feminino. Das 79 ações adotadas pelo governo federal, 65 foram contempladas no orçamento deste ano. As despesas autorizadas para 2022 são 1,5% menores que do ano passado. O Ministério da Saúde é o órgão mais favorecido pelo Orçamento da Mulher, 94,5 bilhões, seguidos dos Ministérios de Cidadania, 78,5 bilhões, Educação, 50,9 bilhões e Desenvolvimento Regional, 809,5 milhões. Mas, de acordo com a consultora, esses valores são para despesas obrigatórias, que não são criadas com foco nas mulheres. A gente tem uma parte de políticas públicas genéricas que estão sendo apontadas como políticas para as mulheres por causa dessa composição etária, basicamente. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados que não são obrigatórios, os valores não obrigatórios, né, as despesas discricionárias, como, por exemplo, de combate à violência doméstica, aí a gente vê realmente a ausência de um olhar de sensibilidade de gênero nas políticas públicas. Essa discussão toda, ela é extremamente importante para trazer à luz como são precárias ainda as políticas de combate à violência e quando a gente olha a execução, então o quadro é mais grave. O painel está disponível pelo endereço eletrônico www.sigabrasil.gov.br. Painel Cidadão, Orçamento Mulher. Os senadores devem votar amanhã em plenário a medida provisória que concede autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A sessão está marcada para as 4 horas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por aplicar e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018. Com a medida provisória, a ANPD deixa de ser um órgão da administração pública federal vinculado à Presidência da República para ser uma autarquia de natureza especial. Na prática, a mudança significa independência administrativa e financeira, já que a ANPD não estará subordinada à presidência nem a ministérios. De acordo com o texto, os cargos atuais da ANPD serão transformados em comissionados
comissionados e serão transferidos para a autarquia servidores da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A medida provisória também cria, sem aumento de despesas, o cargo comissionado de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O texto foi aprovado sem emendas pelos deputados na semana passada e está na pauta da sessão plenária do Senado desta terça-feira. A MP tem que ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade. Outra medida provisória na pauta do plenário desta terça-feira cria regras para credenciamento de empresas estratégicas de defesa que fazem trabalhos para as Forças Armadas. As empresas estratégicas de defesa precisam se credenciar no Ministério da Defesa e atender a alguns critérios, como ter sede no país e controle acionário de brasileiros. Elas recebem tratamento diferenciado para ganharem escala com o estímulo visando a exportação, além de garantir vínculos das empresas com os atendimentos das necessidades das Forças Armadas. Pelo projeto, as empresas estratégicas de defesa passam a ser definidas como fundamentais para a preservação da segurança e defesa nacional contra a ameaça externa e essenciais na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. E também pode ser votada no plenário do Senado a medida provisória que renova o contrato dos agentes do IBGE que estão trabalhando no censo deste ano. A medida provisória 1125 de 2022 prorroga por até 2 anos o contrato temporário de 393 analistas do censo de 2022 contratados pelo IBGE. O censo acontece a cada 10 anos, mas não foi feito em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. O Supremo Tribunal Federal determinou que o trabalho seja realizado em 2022 para evitar que a falta de dados sobre a população dificulte a formulação e a execução de políticas públicas. As comissões do Senado também vão votar projetos amanhã e a agenda do dia inclui ainda uma sessão solene do Congresso Nacional. Vamos conferir as atividades aqui no telão. A Comissão de Direitos Humanos se reúne às 2 horas para votar projetos. O primeiro deles regula a idade de idosos nos transportes públicos rodoviários. Para as 2h30 está marcada a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Os senadores devem votar projetos e requerimentos, incluindo o de realização de uma audiência pública sobre pesquisas eleitorais. E o Congresso Nacional tem uma sessão solene prevista para começar às 3h30. Senadores e deputados vão participar da entrega da condecoração da Ordem do Congresso Nacional ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Como vimos na agenda, a CTFC deve analisar requerimento de audiência pública para discutir as metodologias utilizadas pelos institutos de pesquisas nas eleições. Confira na reportagem. O autor do requerimento é o senador Carlos Portinho, líder do governo no Senado. Ele convidou 15 pessoas para a reunião, entre elas o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, diretores de institutos de pesquisa e especialistas. O objetivo do encontro é discutir a atuação das empresas que realizaram pesquisas eleitorais durante o primeiro turno das eleições. Na justificativa, Portinho diz que precisa saber se tudo não passa de erros graves de metodologia ou se existe algo pior, como a intenção deliberada dos institutos e ou de seus contratantes de manipular a opinião dos eleitores. É uma discussão, um debate que o Senado tem que ter. Eu já conversei, aliás, fui procurado por líder de oposição e ele mesmo disse, passado isso, vamos discutir um pouco mais a fundo as pesquisas? Então é nisso, é fora do calor da emoção, a pesquisa não é a vilã do resultado das eleições, apenas a gente tem que tomar um cuidado, acima de tudo, em preservar o voto do eleitor. Já tramita no Senado um projeto de lei que pretende punir erros considerados excessivos. O texto prevê que empresas cujos resultados sejam divulgados 5 dias úteis antes do pleito, em caso de divergência com os resultados apurados oficialmente, fiquem impossibilitadas 8 anos de realizar pesquisas eleitorais. No caso das pesquisas, o que é que se há de fazer? O trabalho que o Legislativo faz. Compilar os projetos que a Casa já tem
em curso sobre isso, que estão sendo discutidos, parlamentares da Câmara e do Senado. Fazer, eventualmente, ampliar o debate ou focar o debate mais com uma sessão de debates, com audiências públicas nas comissões respectivas a esse assunto e tentar amalgamar todas essas opiniões e fazer uma proposta unificada, um projeto de lei talvez maior, mais denso, sobre pesquisas e sobre institutos de pesquisa. Basta isso. Não há o que investigar necessariamente, não há por que chamar esse instituto de pesquisa para uma investigação. Você vai chamá-los para um debate construtivo. Outra proposta com o mesmo objetivo está tramitando na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso cautela na análise do tema. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.